Há 60 anos está esquecido. O medo deixava nós parados. Lembrança boa e ruim no mesmo tempo. Era do meu pai. E é onde que ele guardava os livros, algum diploma, algum papel importante, que na época eu acho que tinha até uns documentos que ele comprou terra no Mato Grosso. E depois que ele faleceu, ele recebia carta, a mãe recebia carta ainda. E essas cartas eram direcionadas a ele, e a mãe nunca respondeu e continuava essas cartas. E a mãe ia guardando aqui no baú. E daí um dia, daí começou barulho na casa de noite para a mãe. Tinha barulho. E daí ela foi num padre, foi falar com o padre, e o padre pediu para a mãe fazer fogo no fogão e dar para mim queimar. Então eu peguei tudo que tinha aqui e, por causa que a mãe mandou, queimei tudo. Eu nem lembro a cara dele, eu só vejo as fotos dele, né? E eu mereço ter muito saudade. A primeira vez que eu vi ele, o formato assim da pessoa, né? Idêntico à foto que eu tenho, que é a única foto que a gente conhece, que é aquela que está lá no cemitério. E eu vi ele lá em cima, perto do cano do fogão ali, né? Vi ele em cima. Aí eu olhei bem nono, né? Ali, mas a maioria das vezes sentado. E nas manhãs seguintes, a cena sempre se repetiu, né? Porque era aqui que eu fazia os temas da escola. Tudo isso eu acho que, eu não sei se a palavra certa é injustiça, mas foi uma coisa ruim para nós. Por que aconteceu isso? Por que ele trouxe essa história para uma região que estava em construção, que estava em progresso, estava colocando o nome dentro do Brasil, vamos dizer assim, e ele quis, quem sabe, fazer alguma coisa, alguma justiça com as próprias mãos, e aí acabou tendo a vida ceifada, acabou tendo que partir cedo e deixar a família ali. Eu tenho 67, eu tinha 3 anos. É bastante tempo. Que eu queria colocar o nome dele na escola da Linha Bento, né? Porque ele levantou a escola, a primeira escola de Linha Bento, a sala de aula, para dar aula lá para as pessoas. Ele era professor, ele era morador da comunidade e ele ajudava na igreja. Então eu pensei assim, uma homenagem justa foi para a Câmara de Vereadores, o tal do projeto. Tinha 9 vereadores na época e 5 votaram a favor e 4 votaram contra. Mas aí foi barrado, o prefeito não assinou.
e aí não deu certo. Essa é uma parte bem importante da história. São documentos que fazem parte da história local. Fiquem à vontade. Posso abrir? Pode. Olha, era assim aquela que eu tinha. É, a cópia do livro. Sim, a cópia do livro. E esse é o diário de classe dele. Essa é a letra dele, o S é bem como eu disse que era. Era a Escola Mista Municipal Desbravadora, linha Bento Gonçalves, distrito de Chapecó, 15 de fevereiro de 52. A letra dele é bem assim que eu pensava que era. Você não escreve parecido? Ah, eu já tinha olhado isso. O teu nome você começa assim, ó. O V você faz assim, ó. O M você faz assim, ó. Sim, sim. Aqui é você. O Morelato é teu. Tua escrita. Aqui tá um pouquinho diferente. E as respostas que a gente ia buscar, a gente nunca encontrou. Eu nunca encontrei. Teve um morador que veio morar aqui há 20 anos atrás. Eu falei para ele, porque ele era de Chapecó, morava em Chapecó, bem perto da delegacia. E o senhor viu falar do ensino da igreja, da 10ª que ele fez. Nós chamava de 10º livrinho que ele fez, né? Ele disse, sim, eu tenho um. Tenho um. Mas nunca mostrei para ninguém. Daí ele foi lá num baú velho lá e achou, estava até comido dos ratos. Mas estava escondido até 20 anos atrás. Daí ele me mostrou, mas estava estragado, né? E todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo de que essa história viesse à tona. Foram casa por casa. Entravam nas casas, fiscalizavam tudo nas casas, pegavam aquele livro e queimavam, apagaram. Eu escondi a minha. Eu não sei se tem outra. Original. Ele fez aquela 10ª ali. Sim. Que inverso, mas então acho que foi bem naquela época que depois foi transferida. Aqui na linha Bento, tinha umas 70 famílias. Sim. Tudo migrante que veio do Rio Grande. Sim. Uhum. Ele assumiu a comunidade mais ou menos assim, eu tinha 14 anos para 15. Uhum. Ele era prefeito, vamos dizer, ele era vereador, ele era delegado, ele era advogado, ele era professor, ele era catequista, ele rezava o rosário. As vias sacras, Via sacra. Ele e o Armando cantavam. Ele pegava a coisa do povo, ele resolvia os problemas para tudo. Essa estrada aqui era uma estradinha que passava mal um carro. Uhum. Ele trouxe um trator da prefeitura e abriu essa estrada. Olha aqui onde ele tirou uma fotografia, um domingo ele em cima. Ali bem na frente do clube. Agora ali tem outra pessoa que deveria, que sabe mais, não sei se prontifica, o tal de Pedro Misturini. Eles eram assim. tarde, sou Pedro. Boa tarde, Como é que senhor tá? Getúlio. Quanto tempo, né? O senhor sabe que ele escreveu uma 10ª, né, um livrinho, falando sobre o incêndio de Chapecó.
alguém começou a distribuir em Chapecó. E na mesma hora, alguém, acho que era político, ou sei lá, dono de Chapecó, passaram recolhendo essas décimas e eliminando, queimando. Ele me entregou um pouco, eu vendi poucas, né? E eu não sei se tinha ainda aquela pouca lá. Eu sei que me mandaram de ficar quieto, né? Só isso, né? Eu nem quis saber o motivo, Sim, nada, e quem que era esses que mandavam ficar quieto? A gente daí, né? Que até falecido pai, outro que... Teve gente que falaram que ia complicar a gente, né? Então, e o fato da igreja aconteceu nos anos 50, né? Ali no livro dele, tem alguma parte que no meio desafia o pessoal, né? Fala as verdades aqui, é mentira lá. Não? O que eu tenho conhecimento, ele só contava fato, né? Assim, o que aconteceu. Sim, o que né? acontecia, né? O que acontece é que aqui tinha dois partidos, PSD e PTB, ele era muito cuidado. E me parece que aqui o PSD era mais forte, me parece. Daí eles trataram de desligar ele daqui, porque era uma pimenta, comparação, né? Sim, Para os sim. outros, né? Como ele me contou que ele falou problema de política, né? Não sei quem é que dedou, né? Mas, final, indicaram lá embaixo. Ele não gostava, porque estava Era longe, longe, porque aqui né? ele estava muito bem. Mas, final, o prefeito... A senhora é a dona Jurema? Eu sou, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Luciane. Luciane Morelato, neta do seu Vicente Morelato. Eu era aluna dele, gostava muito dele, queria muito bem para ele. Que bom, que bom. Fico muito feliz por ter conhecido a neta dele. Ai, eu que fico feliz de conhecer alguém que conviveu com ele. Nós Era o que eu convivemos. mais queria. Ele se hospedou lá na nossa casa. É, Ele era um da família. e dava aula nessa escola, Não, era uma escalinha de madeira pequena. de madeira Era pequena. Mais pra cá um pouco. Tá Agora não tem certo. mais. Esse é o meu Tudo pai. bom? Tudo bom, eu Sou sou... filho do professor Vicente Morelato. Que sou bom. filho. Prazer em lhe conhecer. Também é um Eu prazer, era- também pro Getúlio. Eu era aluna do professor. Que bom. Daí ele chegava, era uma alegria para nós, porque era a mesma coisa que nem fosse um de casa. E foi que a morte levou ele muito novo, ele era, muito novo. Muito cedo, muito cedo. Muito cedo. E meu pai contava as histórias que ele foi, quando ele foi para o exército. Então eles ficavam horas conversando. Sim. E quando ele ia para casa, que era no sábado, ele ia embora. Sim. Ia a pé. E daí nós achava farta dele, nós não via a hora de chegar o domingo de tarde Pra ele tá para ali de ele volta. chegar de volta. Foi no domingo de tardezinho, já era quase escurecendo. Nós vimos, avistemos ele dos 200 metros, que tinha um gramado grande, assim. Avistemos ele vindo com a mão no estômago e tinha um rapaz que levava a mala dele. Daí, quando ele chegando perto de casa, ele sentou umas 10 vezes até que chegou lá em casa. Caminhava um pouquinho, sentava. Daí ele chegou lá, o rapaz disse assim, eu vi que ele estava passando mal, eu fui, carreguei, levei a mala dele até aqui. Essa pessoa que chegou junto com ele, trazendo as malas, era uma pessoa jovem? Era um vizinho meu, era meu primo. E daí ele viu que ele estava mal, ele foi lá, ele pediu para levar a mala até lá para ele. Daí o pai perguntou, mas Vicente, o que está acontecendo? Não está bom? Diz eu saí de casa, eu tomei um café. E depois estava vindo uma altura da estrada, tinha uns senhores lá, estavam comendo melancia. Eu comi uns pedaços de melancia lá com eles, depois segui a viagem. Dali uns 20 minutos, meia hora mais ou menos, comecei a me sentir mal. Me senti mal, muita dor no corpo inteiro,
dor no estômago, dor de cabeça, que não se aguentava, não podia nem caminhar quase. Daí quando foi lá para as 10 horas da noite, o pai me chamou. Disse, levanta, vamos dar um jeito de levar ele no hospital. Naquele tempo só tinha carroça de boi, e o cunhado meu que estava lá em casa, disse, mas eu sei um homem que tem mais. Eram 6 quilômetros longe. Daí pegou um cavalo lá e saiu de noite, lá para as 11 horas, mais ou menos, ele foi. Uma e pouco, 1h30 da madrugada, ele começou falando, Beatriz, Beatriz, e se apagou. Daí, quando ele se apagou, chegou a carrocinha. Daí o pai disse, não precisa mais levar no médico, ele já faleceu. Vou, Caixa Alta, dar minha despedida pros amigos de Chapecó, Caixa Alta. Hoje eu vivo nesta terra. Eu respeito deste opó. É desde. Desde. Todo o mundo é esquecido, mas agora se lembrou. Segundo, o N, na palavra 1. O Z, na última linha dessa estrofe. Ponto final, na última linha da terceira. O M, no quarto. E aí terminar o verso com ponto, tá certo? Queria dar bom dia pra eles. É que ele olha aqui. Olha aqui, ó. Olha o símbolo, igual. E daí na última. Bom dia, seu Getúlio. Bom dia, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E você, como é que está o sucesso? Estou muito feliz. Muito feliz. Muito obrigado. Muito bonito. Gostou? Muito parecido também, né? A gente tenta fazer fiel todos os tamanhos, todas as letras, todas as fontes, Sim. o modo Muito de bonito. acabamento, tudo. Muito bonito. Gostou então? Gostei, Aprovado? Aprovado. Muito aprovado. Fico muito feliz, é um trabalho muito obrigado. especial pra mim. É? Que bom. E agora vai Tá ter a muito leitura, né? É.
Eu peço a atenção de todos. Não me refiro a um só, sobre o fato acontecido que se deu em Chapecó. Vou forçar ver se consigo a desatar esse nó. É uma bela cidade, lugar de muito dinheiro, com 6.000 habitantes e um comércio verdadeiro. Assim foi publicado na revista O Cruzeiro. Dia 11 de novembro e 50, o número desta revista, que aqui nos apresenta, em suas boas colunas, aquela cena sangrenta. Triste amargura corria no meio desta cidade. Botaram fogo na igreja desta localidade. Não podia haver no mundo a mais triste infelicidade. Pelo padre Liberato, vigário do lugar, às altas horas da noite, fez os sinos badalar, com alguns de seus amigos, para o povo acordar. Podemos fazer um cálculo em nova imaginação, o povo chapecoense sofrendo grande paixão, vendo num manto de cinzas o seu templo de adoração. Começou pela polícia penosa investigação, chegando a furar as unhas, obrigando a confissão e mais outras violências naquela triste ocasião. Para poder livrar-se, acusaram a Orlando, dizendo que era o chefe do que estava se dando, e este outro seu irmão, pelo nome de Armando. Nesta mesma ocasião, este próprio delegado, Arthur Argel Lajus, seu nome assim chamado, avisou que contra os presos tinha alguns atentado. Ivo e Romano Ruani, que eram os dois culpados, retiraram as acusações que eles tinham acusado, que Orlando e Armando Lima não devia nenhum pecado. De terça para quarta-feira, 1h da madrugada, o povo todo em sossego, isto menos os guardas, quando Chapecó entrou para a história falada. Parece que tudo estava justamente preparado, por arte não sei de quem, de capangas do delegado, por um tal de João Ochoa, o bando foi chefiado. Um bando armado invadiu aquela velha cadeia. Fizeram trincheiras por fora para evitar pessoas alheias. No Brasil nunca foi visto uma chacina tão feia. Umas 100 pessoas, dispostas e revoltadas, invadiram aquela cadeia, deixando toda estragada. Agrediram os 4 presos, matando a golpe e a pancada. Este grupo furioso, completamente em delírio, avançaram sobre os presos, golpes, pancadas e tiros. Tristeza foi para os mortos na hora daquele martírio. Para maior complicação, depois de feita a chacina, ao findar do tiroteio, despejaram gasolina, deixando chamas e fogo, aquela carnificina. Podemos fazer um cálculo em nosso bom pensamento, o sangue que ali corria na hora do linchamento, ainda serem queimados para ser maior tormento. O caso foi complicado, foi triste, penoso e sério, para quem tem sentimento e reconhece o mistério. Os vivos para a prisão, os mortos para o cemitério. O senhor Ernesto Bertazzo, cidadão de muita idade, dos primeiros moradores daqui desta cidade, disse apenas essas palavras: foi uma barbaridade. Daqui para diante, muitas coisas há para falar. No caso do julgamento, nem é bom relembrar. Os homens tiveram sorte, hoje apenas pôde se livrar. Adeus para todos. Muito obrigado, meus senhores.
aqui deixo bem esclarecido para os homens e doutores. Desculpas de minhas pétalas e credes nos valores. História do incêndio da igreja de Chapecó e o linchamento dos 4 presos. Iniciada em 15 de novembro de 1950 e terminada em 10 de janeiro de 1953. Reimpressa em janeiro de 2019. Autor: Vicente Morelato. Fechado pra quem quer romper com o mundo, e se estiver na contramão, pior será. Ver aqueles corpos